Olá, Paulo, amigos do canal Bica Galo, falemos neste vídeo sobre o Martín Benítez, jogador argentino de 26 anos que está jogando pelo Vasco da Gama e que não seguirá na equipe carioca a partir de janeiro de 2021. O Vasco não conseguiu exercer a prioridade da compra dos direitos do jogador junto ao Independiente de Avellaneda, na Argentina. E neste caso, o Benítez surge aí como uma oportunidade de mercado para outros clubes grandes do futebol do Brasil. A questão é se de fato vale a pena. Dentre esses clubes que especulam a contratação do Benítez, está o Galo. Seria Benítez um bom jogador hoje para o Galo? Eu diria que ele poderia ser muito útil para o Galo, mas que não seria o protagonista que hoje é no Vasco da Gama. Circunstâncias atuaram para que o Benítez fosse esse jogador protagonista no Vasco da Gama. Ele é uma espécie de estrela solo da criação do jogo da equipe carioca. E nesse sentido ele tem se sentido muito bem, além de outras circunstâncias que têm ajudado também na sua adaptação. Eu não vejo isso em outros clubes do futebol do Brasil. Eu não vejo isso no Galo, por exemplo. No Galo ele teria muita concorrência. Não sei se o banco de reservas, por exemplo, em alguns momentos seria tão importante assim para a confiança desse jogador. Do Rojo, no Independiente de Avellaneda, ele já não via nos últimos tempos jogando assim como jogava, como joga no Vasco e como jogava nos seus tempos de canteira, assim como jogava também nos primeiros tempos dele no elenco principal da equipe de Avellaneda. Ele é um jogador importante porque do meio de campo para o ataque ele sabe percorrer com muita intimidade todos os espaços, é um ótimo condutor de bola, um ótimo passador, é um jogador que sabe gerar espaços para outros jogadores. Nesse sentido, ele se transformou numa espécie de esperança do torcedor vascaíno, não somente para que a equipe consiga se sair muito bem de alguns jogos difíceis, mas também para se manter na elite do futebol do Brasil. O Benítez, de fato, é aquele jogador que quando o torcedor está vendo a sua equipe jogando muito mal, ela olha para o Benítez e acredita que em algum momento ele vai fazer algo de diferente, e ele tem feito. Até por causa disso, ele virou uma espécie de ídolo dos torcedores vascaínos. Mas o Independiente quer 21 milhões de reais por 60% dos direitos desse jogador. Eu diria que esses valores são absurdos, até mesmo para o Vasco da Gama. Mas é discutível isso no caso do Vasco, pelo que o Benítez é para o Vasco. Mas se pensarmos nesse jogador como contratação para outra equipe de futebol brasileiro, no caso o Galo, eu desaconselharia. Acho que os valores são muito altos. Por esses valores há muito Benítez espalhados pela América do Sul e América Latina, até melhores do que o Benítez do Vasco da Gama. E acho que Benítez como o do Vasco, que é muito bom, existem espalhados também pela América do Sul, com preço muito mais baixo do que esse. Então, se dirigentes querem contratar esse jogador, acho que deveria pensar um pouco mais profissionalmente, qualificar mais o trabalho de alguns profissionais para que eles estudassem o mercado e recrutassem esses outros Benítez desconhecidos que existem na América do Sul. Seria útil para a equipe do São Paulo? Seria. Seria um jogador, não seria o protagonista que é no Vasco atualmente se chegasse no Galo, porque teria concorrência, inclusive, na equipe de São Paulo. Mas ele não seria interessante, a meu ver, por esses valores da negociação. Ainda que baixasse um pouco, ainda que fosse 21 milhões pelos 100% dos direitos, ainda assim acho excessivo. O Benítez é um jogador que tem problemas físicos, nem sempre participa de todos os jogos, até em função desses problemas físicos que não são de hoje. Então, acho que por essas questões, por esses problemas, o Benítez, que é um jogador importante, interessante, que poderia ser útil para o Galo, não seria tão útil como é no Vasco da Gama, não seria tão protagonista como é no Vasco da Gama, e por esses valores, o Galo acharia outros bons Martins Benítez espalhados pela América do Sul.